Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 19, que fala: Não junteis para você tesouros na terra, mas ajunte no céu. Sabe por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Hoje eu quero falar sobre isso e colocar este tesouro aqui na terra para que a gente possa juntar coisas para o céu na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te dá um norte, ela te dá uma direção. Às vezes você não sabe o que fazer naquele dia e você precisa ser orientado e orientada por Deus. Deus precisa ser o primeiro na tua vida. Em tudo que você for fazer, você deve sempre perguntar a opinião de Deus. Porque quando você pergunta a opinião de Deus, o que acontece? Deus, ele honra a tua fé. Deus, ele muda teu destino. Então, hoje eu gostaria de falar de um homem chamado Pedro, para você entender qual é a importância da gente ler a Bíblia e como ela nos direciona. Como que é precioso, como que é um tesouro você guardar as palavras de Deus para que você possa viver uma vida plena em Cristo. E a gente observa que Pedro, ele era um homem que andava com Jesus, ele via os milagres de Jesus, ele via tudo que aconteceu lá de Jesus, ele participou da última ceia, ele participou dos grandes milagres, ele estava em lugares com Jesus que nós faríamos de tudo para estar. Mas Pedro negou Jesus por 3 vezes. Então nós, como bons cristãos, nós devemos olhar para a vida de Pedro nesse caso e tentar entender por que ele negou Jesus. O que fez com que Pedro negasse a Jesus? Que a gente não cometa o mesmo erro. Essa é a importância de ler a Bíblia. Da gente olhar para a vida de alguém ali na palavra e ver o que ele errou, que aconteceu algo na vida dele, ou que ele acertou e que ele foi abençoado. Mas agora a gente vai olhar para a vida de Pedro e tentar descobrir por que ele negou Jesus. E a gente observa que Pedro negou Jesus porque ele estava muito carnal. Pedro ainda não tinha sido cheio do Espírito Santo. Então Pedro, ele tentava agir com o seu braço forte, ele tentava agir da sua forma, ele tentava agir da sua maneira e ele não pedia orientação. Sabe o que Deus nos mostra aqui? Esse tesouro desta palavra escondida, que nós precisamos meditar na palavra, porque muitas vezes a gente quer tomar atitudes com a nossa força, com o nosso braço, a gente quer resolver as situações da nossa maneira. E se nós somos cristãos, se nós servimos a nosso Deus, nós precisamos confiar nele e deixar tudo nas mãos dele. Confiar, porque ele nos justificará, ele nos protegerá e ele nos abençoará. Então Pedro, ele nega Jesus, primeiro, porque ele não era cheio do Espírito Santo. Mas ele também era um homem muito ousado, que tentava fazer tudo da sua forma. Tanto que um dia no jardim, quando Jesus fala assim para ele: Pedro, vamos mais para lá para orar? Pedro dormiu. Pedro não obedeceu à voz de Jesus. Ah, pastora, mas estava tarde. Ele queria dormir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa oração de Pedro fez falta para ele, horas depois. Porque se ele tivesse orado, talvez ele tinha ficado fortalecido e não teria negado Jesus. Mas ele não obedeceu. Ah, mas não tem nada a ver comigo. Claro que tem. Quantas vezes Deus te acorda na madrugada? Quantas vezes Deus te incomoda no meio da tarde para você fazer uma oração e você não vai? Essa oração pode te fazer mais falta. Então, se nós queremos ser guiados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer a voz, nós precisamos obedecer aquele sentimento que nós temos, que é para orar e orar, fazendo a vontade de Deus. Outro sinal que Pedro estava totalmente sem o Espírito Santo. Quando Judas chega para poder pegar Jesus e levar para os sacerdotes, Pedro corta a orelha de Malco.
Ou seja, ele mais uma vez toma uma atitude carnal. Ou seja, ele simplesmente quer defender Jesus pela força do seu braço, esquecendo-se de tudo que Jesus falou e do seu propósito. E muitas vezes nós queremos resolver as nossas situações na força do nosso braço. Nós queremos vencer pela espada e não pelo poder de Deus. Então, olha como a Bíblia é um tesouro. Olha como a Bíblia nos direciona e nos dá vida e nos diz o que devemos fazer. Então, se eu quero estar ao lado de Jesus, se eu não quero negar Jesus, eu não posso agir pela carne. Eu não posso deixar de orar quando ele me pede. Eu não posso ser vazia. Eu tenho que ser cheia do Espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes, quando o olhar dele cruzou com o de Jesus no meio do pátio, quando Jesus já tinha sido pego, ele olhou para Jesus e ele se arrependeu amargamente. O olhar dele falou tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele teve um arrependimento verdadeiro e genuíno. Mas o mesmo Pedro que negou, o mesmo Pedro que se arrependeu, agora o mesmo Pedro está no cenáculo com 120 pessoas e é cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aí vem uma grande diferença. Ele cheio, ele sai daquele cenáculo e ele prega e ganha 3.000 almas para o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor é um tesouro que nós devemos cavar. Porque Pedro, sem o Espírito Santo, era carnal, era fraco, ele fazia coisas terríveis, ele negava. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele ganhava almas, ele tinha ousadia, ele era um homem de Deus. Então aqui a Bíblia, ela te dá um grande tesouro, que quando você olha para a Bíblia e se posiciona no lugar daquela pessoa, você começa a compreender o que você pode e o que você não pode fazer. O que você não pode fazer para não ser um derrotado e o que você pode fazer para ser um vencedor. Então guarde essa palavra de hoje. Junte tesouros nos céus, junte a palavra no teu coração, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Seja alguém que ama a palavra de Deus, viva cada versículo que você lê, aplique para a sua vida e você será um grande vencedor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.